Meu nome é Júlia Galvani. Essa é mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos e hoje a gente tem a alegria de receber aqui no nosso quadro o professor Gerson Pires de Araújo. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos às ordens. Muito bem, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e profissional do professor Gerson, em especial aqui no NASP Engenheiro Coelho. E então eu queria começar perguntando para o senhor um pouquinho das suas origens, onde e quando o senhor nasceu, onde o senhor passou sua infância. Nasci em São Paulo, no bairro lá de Santo Amaro, que na época era até meio independente da capital, em 1933. Portanto, este ano, se Deus quiser, vai me conceder a alegria de poder emplacar 90 anos. E nasci num lar adventista. Meu Muito pai bem. era católico e se converteu 2 anos antes de casar com a minha mãe. A minha mãe quando nasceu, já era de família adventista. Quando meus avós vieram da Alemanha, no final do século XIX, e então, no começo do século XX, quando a mamãe nasceu, que era uma das filhas mais novas, os meus avós já eram adventistas. E então, quando meu tio veio estudar teologia no antigo seminário adventista, como foi o começo do UNASP, né? E então a minha mãe também veio para São Paulo trabalhar como doméstica. Casaram-se e papai só tinha segundo ano primário, mamãe estava no terceiro ano lá na roça quando veio embora para São Paulo, de maneira que não tiveram uma educação formal, mas quando casaram resolveram que os filhos iriam estudar em nossas escolas, de maneira que quando vieram os 3 rapazes e uma menina, a, a luta da família foi justamente o estudo da educação. E eu, é verdade, estudei a primeira escola que não era adventista, porque não havia escola adventista ainda naquela época onde nós morávamos, lá no bairro de Moema. Meu pai era o zelador da União, e então estudei um ano em escola fora. E depois, quando fomos, meu pai continuou um ano ainda na União como zelador, lá já abriram a escola primária adventista, onde eu passei a estudar, e mais tarde, quando fomos para a Casa Publicadora, onde meu pai trabalhou por 23 anos, então já havia escola e meus irmãos, minha irmã estudaram, todos sempre em escola adventista, e eu também. E então, em 1946, no final do ano, fui fazer exame de admissão ao colégio, para o ginásio, que era um exame para entrar no curso ginasial, que naquela época era considerado segundo grau. Segundo grau, o primeiro ciclo era ginásio de 4 anos, isso depois de 4 anos do primário, e depois ainda 3 anos do curso, segundo ciclo do segundo grau, que era o atual colegial. Ali eu terminei esse curso em 1953 e já comecei logo o curso de teologia. E como as matérias a partir do terceiro ano do curso ginasial e as matérias de Bíblia do curso colegial eram já consideradas matérias do curso de teologia, então eu fiz o curso de teologia em 3 anos e terminei o curso em 1956. A partir de 1957, entrei na obra, trabalhando, aceitei o chamado para trabalhar em Belém do Pará. E naquela época, ir para o norte era como se fosse ir para um missionário hoje para a África ou para a Ásia.
porque ninguém queria aceitar chamado para ir para o norte do Brasil, era muito difícil as coisas. Mas como na época de colegial, aliás, na época de colegial e depois em teologia, nós cantávamos num quarteto que era composto pelo falecido professor Flávio Garcia, pastor Flávio Garcia, o irmão dele, Gilberto, e o pastor Ivo de Souza, que cantava também, e eu completávamos o quarteto e cantávamos, geralmente, fins de semana, cantando em campanhas evangelísticas. E então nós fomos, nas férias de julho, cantar na campanha evangelística em Belém do Pará, onde conhecemos as igrejas lá e cantamos também em Macapá. E aquilo me impressionou muito quando chegamos em Macapá, havia a igreja, havia ao lado a casa do pastor, que estava fechada. Por quê? Porque não havia pastor. E aquilo me impressionou muito. Então, o presidente da União, pastor Walter Streiters, me perguntou se a gente aceitaria um chamado para trabalhar em Belém. E eu disse sim, o vier o chamado, a gente aceita. Mas ele insistiu várias vezes se viria mesmo ou não. Acontece, eu perguntei, mas por que o senhor está insistindo nisso? Porque nós já chamamos mais de 20 pessoas e ninguém aceitou para vir trabalhar aqui em Belém. E, felizmente, eu casei no início do último ano de teologia com uma filha de pastor que conhecia muito bem as dificuldades e os problemas que um pastor num campo missionário, que era considerado norte, que passava, e ela disse, olha, o que vier chamado, nós vamos, né? E ela tem sido minha companheira agora por 67 anos de casado, e agora no dia 20 de maio vamos completar 71 anos de namoro, de maneira que estamos até agora procurando fazer alguma coisa para trabalho de disseminar o evangelho. Qual o De nome maneira dela? Mirtes Alice Ost, filha do falecido pastor Manuel Ost, que trabalhou na União Oeste, trabalhou no Espírito Santo, na Bahia, e como estava sendo pastor lá em Lavras, Minas Gerais, quando ele faleceu, fez uma cirurgia e acontece que houve uma embolia, quer dizer, e então ele estava dentro de um hospital lá no interior, não tinha muito recurso, né? Ele acabou falecendo, mas nessa época nós já estávamos estudando nos Estados Unidos. Certo. Trabalhei primeiro em Belém do Pará como pastor em 4 igrejas, na Igreja do Telégrafo, da Pedreira, da Sacramenta e Marambaias. Nessas igrejas exercemos atividade durante 4 anos, e depois a União Norte tomou um voto com a permissão da divisão de construir, de fundar um colégio, isto é, de segundo grau, um colégio que fosse atender aos jovens que havia em Belém do Pará. Naquela época havia uns 500 jovens que estavam estudando em escolas do governo, porque não havia escola adventista. Então, foi que o Departamental de Jovens e Educação da União, o pastor, como é que era o nome dele? Walker, Hampton Eugene Walker, ele era departamental de educação e já havia naquela época colégios externos lá nos Estados Unidos, e então trouxe a ideia, e a União resolveu fundar um colégio, né, de segundo grau
adventista, mas que fosse externato, porque até aquela época só havia os colégios internos aqui no Brasil. E foi até com certa relutância que a divisão concordou em permitir que começássemos uma escola de segundo grau, sendo o externato, de maneira que eu já havia aceito um chamado para ser pastor na cidade de Teresina, no Piauí, quando o tesoureiro da União veio conversar comigo e disse: olha, não venda as suas coisas, porque a União está com o plano de começar essa escola e a comissão da União está toda pensando o seguinte, que você deveria ser a pessoa que fosse começar, né, e fundar essa escola aqui. Mas eu disse, olha, eu não me preparei para ser um educador, eu preparei para ser pastor, mas eu não escolho trabalho, se a obra acha que eu devo ir para um outro setor, a gente está pronto a fazer. Mas aí eu gostaria de estudar mais. Eu fui provavelmente o primeiro obreiro da União Norte a estudar enquanto estava trabalhando. Me autorizaram e eu fiz o curso de letras, né, 3 anos, e depois o curso de, vamos dizer, a licenciatura para poder lecionar. Então, esses 4 anos eu fiz esse curso e foi aí que nós começamos, né, a construção do colégio e de acordo com as normas, as regras do Ministério da Educação. Ali, depois de 2 anos de planejamento e construção, em 1961, inaugurado o colégio, logo no início do ano, o governador da época foi, e em companhia do secretário de Educação do Estado, estiveram presentes na fundação, no início do ano, e então foi o primeiro ano do colégio do Instituto, que hoje é Instituto Adventista Grão-Pará. Na época só foi denominado Ginásio Grão-Pará. Grão-Pará porque era nome antigo da província, antes da República, era a província do Grão-Pará. E então, como havia muito preconceito na época, fomos aconselhados a não colocar o nome adventista logo no colégio, apenas o nome era Ginásio Grão-Pará. E no primeiro ano de funcionamento já tínhamos mais de 200 alunos, começamos com as 4 séries de ginásio. Outra questão foi que não havia professores adventistas. Eu só tinha, na época, uma única jovem que estava estudando faculdade, foi a professora Eurides, que mais tarde se casou e se tornou Eurides Brito da Silva. Chegou a ser deputada federal, né? Chegou a ser secretária, vamos dizer, do ensino secundário no estado do Pará, e depois foi secretária do Conselho Federal de Educação, e foi a primeira jovem que foi contratada para dar aulas lá no nosso colégio. Ela ainda era estudante. E como não havia outros jovens adventistas que estivessem estudando, nós consultamos ao inspetor seccional do ensino secundário em Belém, e ele, de boa vontade, vendo que nós estávamos procurando seguir as normas, a famosa Portaria 501, que regulamentava o ensino secundário no Brasil, ele viu que a gente queria fazer uma coisa séria, então propôs o seguinte: se você conseguir jovens que façam estudo, entrem na faculdade para se prepararem a ser professores, eu vou autorizar a título precário que eles lecionem até terminarem o curso. E então, depois de diplomados, eles podem continuar lecionando. E foi na época, então, que nós conseguimos com que 8 professoras e
dois obreiros decidissem isso fazer faculdade. E então, ao entrarem na faculdade, depois de fazer o vestibular, se matricularam e, mediante a matrícula desses professores, desses alunos na faculdade, o inspetor seccional autorizou que eles lecionassem a título precário. Foi assim que começou o nosso ginásio, né? Ginásio Grão-Pará. É verdade que 5 anos depois, isto é, praticamente um curso, né, período de um curso, nós tínhamos todos os professores adventistas. Porque, para começar, nós tivemos aí uns 3 ou 4 professores que não eram adventistas, mas que lecionavam na nossa escola, até o momento quando nós pudéssemos ter todos os professores adventistas. De maneira que assim começou o Grão-Pará, e nós estivemos, durante esse período, à frente da instituição, exceto praticamente por 1 ano e 8 meses, quando fomos autorizados a estudar na Andrews e terminar lá o mestrado em educação. Certo. Quando voltamos, continuamos a dirigir o colégio até durante completando 6 anos. E então recebemos um chamado para ser departamental de educação e jovens da Missão Baixo Amazonas, onde estivemos trabalhando por 1 ano, de maneira que então depois até pedimos retorno para o nosso campo de origem, que era São Paulo, e, perdão, então nós estamos dispostos a voltar quando veio um chamado para lecionarmos no antigo ENA, no Educandário Nordestino Adventista. Fomos chamados lá pelo diretor, o pastor Modesto Marques, e então trabalhamos ali por 2 anos, lecionando não só no ensino médio, já no ensino colegial, mas também na faculdade de teologia. Uhum. Trabalhamos lá por 2 anos. E depois, então, fomos chamados para trabalhar no IASP, lá no Instituto São Paulo. Trabalhamos ali por 3 anos no curso dando aulas em português, de inglês, para o curso colegial. E então, naquela época, também dirigimos coral, mesmo no ENA, não havia coral quando chegamos, e formamos o coral do ENA, dirigimos lá por 2 anos, não é? E depois 3 anos no IASP, Instituto Adventista São Paulo, quando então começaram os cursos lá no NASP. E aí fomos dar aquelas aulas que já mencionamos de psicologia e filosofia. É verdade Certo. que Qual foi o um ano ano, do seu convite para o UNASP, Engenheiro Coelho? Na época era São Paulo ou Engenheiro Coelho que o senhor foi então, lecionar? eu fui primeiro, eu lecionei, 17 anos lá em São Paulo, quando o Ah, certo. curso de pedagogia, né, começou logo no início do curso de pedagogia, isto é, 6 meses haviam começado o curso, quando então no ano seguinte, né, e isso foi em 1971, 2, 3, em 74. Em 1970, 71, 72, eu trabalhei no IASP, estou lá no Uhum. colégio em Hortolândia. E então depois é que fomos lá para onde hoje é o NASP, né, Campus 2, lá em São Paulo, que na época era o Instituto Adventista de Ensino. Lá nós lecionamos e depois, quando o curso de pedagogia saiu de São Paulo e foi para o interior, aí foi que fomos chamados para também ir para o
Engenheiro Coelho, né, que na época pertencia ainda a Arthur Nogueira, e então começamos a dar aulas lá das matérias de filosofia e psicologia, certo? E então, havendo necessidade, também demos aulas para o curso de teologia, onde nós lecionamos princípio de saúde, lecionamos lar e família, lecionamos também oratória e, se não me falha a memória, 1 ou 2 anos também lecionamos filosofia para o curso de teologia. Certo. Agora, Professor, o senhor acompanhou um pouco desse início do curso de pedagogia aqui no NASP Engenheiro Coelho? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram ali, na época? Quem eram os colegas de trabalho? bom, havia alguns professores já novos agora que também vieram para lecionar ali na, em Engenheiro Coelho, né? Mas eu penso que não fui diretor, não sabia de todos os problemas que estavam enfrentando na questão de conseguir professores, mas houve esposas de obreiros que estavam lecionando, né? Nós tivemos aí alguns alunos que, depois, logo de terminarem o curso de pedagogia, já entraram em fazer outros cursos, tanto que, como aumentavam as aulas de filosofia à medida que novos cursos foram sendo acrescentados, a gente não tinha condições de dar aula para todas as turmas, então convidaram outros professores, né? Foi a ocasião, por exemplo, em que o professor Rodrigo Silva foi chamado também para lecionar em filosofia, né? E na época também eu estava dando a outra aula para o curso de letras, que como eu fiz faculdade de letras clássicas lá em Belém do Pará, e havia cadeira de latim no curso de letras, então eu passei a dar aulas também de latim, além de filosofia e psicologia. E então o professor Rodrigo começou a dar turmas de filosofia, né? E depois também estava dando aulas para o curso de teologia. Agora, houve um ano também que nós lecionamos a matéria de Daniel e Apocalipse para um curso de artes, né? À medida que o tempo foi passando, foram aumentando o número de cursos, né? Curso de letras, curso de direito e curso de jornalismo. Foram acrescentando esses cursos. Logicamente, havia necessidade de mais professores. E então mais jovens passaram a se preparar para lecionar nesses cursos. E há uma outra questão também, que é a questão de moradia. Houve lá o loteamento, né, do condomínio, onde hoje tem praticamente uma pequena cidade ali dentro do condomínio, né, dos loteamento da Lagoa Bonita, e passamos a morar lá também. Em primeiros anos, alugamos uma casa para isso, mas depois passamos também a construir a própria residência e aquilo cresceu bastante. É verdade que houve sempre algumas dificuldades no sentido de quando uma instituição cresce rapidamente, sempre há algumas necessidades, né, para serem satisfeitas, especialmente a questão de magistério, professores que passavam então a estudar, fazer faculdade e já lecionar, né, nas disciplinas todas desses cursos.
Em E termos de até, estrutura, professor, aqui do campus, quando o senhor passou a lecionar aqui, como que era? Era muito diferente? Onde que aconteciam as aulas? bem, as construções foram feitas paulatinamente, né? E à Uhum, medida que foram crescendo e fazendo, é verdade que não tínhamos, vamos dizer, todos os recursos pedagógicos e a gente tinha que, às vezes, improvisar, mas quando os prédios foram, na realidade, bem construídos, e então havia já certos, vamos dizer, recursos para que as aulas pudessem continuar a ser. E, logicamente, as construções tinham que ser, às vezes, feitas mais rapidamente, porque havia necessidade, crescendo faculdades, e então essas salas de aula, que foram, aliás, para mim, foram bem construídas, e os poucos recursos, vamos dizer, pedagógicos, e então a gente tinha que, às vezes, improvisar, né, como dar essas aulas. Eu me lembro que, às vezes, saía para caminhar com os alunos fora, dando aulas que eu chamava de aulas peripatéticas, isto é, dando aulas, conversando com os alunos à medida que a gente ia dando voltas lá uhum. no terreno, né? Uma fazenda de laranjeiras, parece que havia na época 157 mil laranjeiras plantadas, onde uma parte dessas laranjeiras tiveram que ser derrubadas para que os prédios fossem construídos. E, logicamente, depois que nós saímos, isto é, deixei de lecionar, né, no final de 1908, por terem me dado a aposentadoria, Qual a né, data, professor? como A data da sua aposentadoria que o senhor mencionou? eu dei aulas até o final de 2008. Ok. Em 2009, já estava morando lá há anos, lá no condomínio, mas nós desocupamos a casa que pertencia ao meu filho. Achei, disse, bom, nós vamos agora para outro canto qualquer, né? Não sabia para onde, mas como eu já tinha comprometido em 2009, no segundo semestre, voluntariamente ir para a África, para os dois países de fala portuguesa, que foram Moçambique e Angola. É sabido que houve guerra civil tanto numa quanto em outras desses países. Moçambique foi cerca de 17 anos, se não me engano, de guerra civil. Então, nossas escolas, seminários tiveram que ser fechados. E agora, quando a guerra civil terminou, os obreiros passaram a ser preparados para uma faculdade seminário, faculdade de teologia, porque na época da guerra civil tiveram que pegar jovens que só tinham o segundo grau e dar a eles uma orientação para que continuassem a pregação do evangelho. E então, quando terminou a Guerra Civil, tanto em Angola como em Moçambique, a divisão iniciou, começou o seminário e não havia muitos professores. Então, quando nos convidaram para ir dar aulas lá em Moçambique, nós fomos no segundo semestre de 2009, e em 2010 estivemos em Angola, o Que ano legal. dando aulas lá de matérias com lar e família, e dando aulas de princípio de saúde, dando mais a matéria de como falar em público e tal, de maneira que passamos até o final de 2010 dando aulas lá na Moçambique e Angola. O ano de 2010 foi em Angola. E foi lá que tivemos duas das, para mim, muito grandes experiências na vida. Foi quando tomamos conhecimento da queda de Maná, que ainda hoje cai lá
O da senhor missão presenciou, então. nós que trouxemos essa Ah, notícia que para o legal. Brasil e trouxemos uma amostra do Maná e então fizemos aí fizeram uma entrevista conosco e aquilo ganhou a mídia, né? E hoje em dia a coisa é assim. E falamos e mostramos fotografias dos flocos de maná que caem, e aí a história continua, né? Para nós foi muito gratificante, uma vez que depois, por sugestão do presidente da Sociedade Criacionista, Dr. Rui Vieira, nós levamos essa amostra de maná para ser feita uma análise daquilo, de em que constituía aquilo. Nós temos até hoje os dados oficial do laboratório de espectrometria de massa que fez. E a outra experiência foi a conversão do, do mais famoso feiticeiro do sul de Angola, João Pascoal, que se converteu, e, aliás, nós tivemos a experiência com ele lá quando fomos fazer uma série de palestras, aliás, os professores, um esforço evangelístico em Menongue, não é? A cidade lá do sul de Angola. Estivemos lá uma semana fazendo estágio para os alunos de teologia, e então tivemos a experiência lá com esse famoso feiticeiro que dirigia, ele tinha 60 feiticeiros debaixo das ordens dele, e então, como foi que ele foi liberto da feitiçaria e que depois se batizou, de maneira que são duas experiências muito gratificantes que tivemos logo depois de ter terminado o trabalho lá do NASP. É verdade que depois disso nós viemos aqui para Sobral, no Ceará, onde já estamos agora por 12 anos dando aulas e trabalhando como capelão nas faculdades aqui, que um professor que, aliás, ele foi batizado como adventista e foi dono, começou agora um centro universitário com mais de 23 cursos, né, de faculdades, e agora centro universitário, onde nós estamos já trabalhando agora por 12 anos. Qual o nome desse centro universitário? O nome é Centro Universitário INTA, INTA. UNINTA. E então, depois de trabalhar durante esses 52 anos na obra, houve uma oportunidade, aliás, antes, quando, depois de terminar o segundo mestrado em São Paulo, nós estávamos procurando fazer o doutorado na Universidade de São Paulo. E aí tivemos uma experiência, para mim, desagradável, uma vez que estava cumprindo com os créditos de horas de crédito para fazer o doutorado, e o orientador que me orientou para o mestrado se prontificou bondosamente a continuar me orientar para o doutorado, apesar de ele estar se aposentando da universidade. Acontece que ele adquiriu câncer e faleceu antes de a gente poder concluir a dissertação ou a tese. E então tivemos que conseguir um outro orientador, que, aliás, era uma pessoa especialista no assunto que nós queríamos tratar ao escrever a tese de doutorado. Eu queria fazer um estudo comparativo entre o conceito de liberdade e responsabilidade dentro da filosofia ateia de Sartre. Sabemos, Sartre foi um filósofo, um grande filósofo, mas ateu,
e humanista. Então, eu queria comparar o conceito que ele tinha de liberdade e de responsabilidade, essas duas palavras, com o conceito que nós temos da Escritura Sagrada, isto é, aquilo que eu chamo de teocentrismo cristão bíblico, comparar esses dois conceitos e concluir que são termos, são palavras completamente contraditórias, não são contrárias, mas o significado contraditório, isto é, um significado elimina o outro. E acontece que eu estava animado porque o meu orientador era especialista na filosofia de Sartre. Acontece que, depois de dois ou três encontros com esse novo orientador, quando chegou no final das férias de julho, eu fui visitar um amigo e a esposa dele me disse: olha, essa semana morreu um professor da USP e desconfio que é o seu orientador. E eu fiquei assustado e disse: mas como? Uma universidade que tem 50.000 alunos, mais de 3.500 professores, vai morrer logo o meu orientador? E ela disse: porque lá no jornal dizendo que ele era um especialista em Sartre. E não deu outra. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, lá na universidade, estava lá, missa de sétimo dia. Dr. Luiz Salinas era exatamente o meu orientador. Bom, eu ainda fui assistir à missa, conversei com a coordenadora do curso de filosofia, que é a famosa Marilena Chauí. Ela disse: olha, a USP não tem outra pessoa para dar para você como orientar essa dissertação. Você terá que conseguir alguém fora da USP. E levou praticamente quase um ano para conseguir um outro. E eu fiquei pensando: olha, receber depois de um ano, né, conseguir alguém, ele se prontificou a me orientar. Acontece que 2 meses depois, quando eu estava justamente começando a ter as reuniões com ele de orientação, eu recebo uma comunicação da universidade que eu teria apenas 4 meses para entregar a tese escrita. E ninguém, pode ser apenas um gênio que escreva uma tese de filosofia em 4 meses. Então pensei: eu já não preciso mais de títulos, continuo trabalhando na obra com aquilo que eu tenho. E eu então desisti, parei, né? Parei o curso pensando: bom, daqui para frente eu já estou com 30 e poucos anos de obra também, chegando aos 40 a gente se aposenta, né? E então acontece quando eu estava com 39 anos de obra, na Andrews começa um doutorado que me interessou. Foi o doutorado em liderança. Conversei com o diretor do NASP, que na época era o saudoso pastor Walter Boger, grande amigo, e conversei com ele. Disse: olha, eu tenho interesse em fazer esse curso. Se o colégio me ajudar, eu iria para fazer. E o curso era fazer o seguinte: nas férias de junho, julho, lá nos Estados Unidos, eles davam essas aulas, matérias, para completar a carga horária para o doutorado. Então, durante 10 anos, para essas 10 ou 12 matérias, para completar outra vez toda a carga horária, durante esses 10 anos, em julho, eu ia para lá. Houve 2 ocasiões que já foi em meados de junho, e completei a carga horária para o doutorado nesses 10 anos. E eu tenho que agradecer muito a obra, e especialmente o NASP, por terem financiado praticamente o nosso curso. Pagavam a viagem, né, e a hospedagem lá na Andrews e o curso, de maneira que eu disse: pastor Boger, eu trabalharia pelo menos mais 10 anos na obra
E a comissão achou que compensava, entre aspas, né? Compensava ainda ajudar-nos e termos o trabalho de 10 anos no NASP. E foi assim que eu terminei esse curso. E, aliás, quando eu fui defender a dissertação, eu já estava aqui em Sobral, né? Mas a obra me ajudou durante aqueles 10 anos e eu sou muito grato por isso. E Certo. então, quando me aposentaram, eu digo, eu não pedi aposentadoria, mas me aposentaram, então eu já estava escrevendo a dissertação. E aqui também encontrei a compreensão do dono aqui da instituição, que me concedeu a oportunidade de sair daqui e passar escrevendo e defendendo a minha dissertação lá na Andrews, sem perder as minhas férias, muito compreensivo, de maneira que aí terminei o doutorado em liderança em 2014. E para mim é significativo por quê? Porque em 2014 completavam-se 50 anos depois de ter o mestrado na Andrews, em 1964. Que E é interessante, uma das, professor. eu tenho dito aos jovens, nunca parem de estudar, porque a mente tem uma influência muito grande sobre o corpo, e se a gente sempre mantém a mente funcionando, a gente vai viver mais tempo. É uma boa dica para o senhor que está aí com tanta saúde, né? Graças a Deus. E eu tenho problema cardíaco, tenho uma isquemia cardíaca, mas e às vezes alguns médicos ficam assustados e mandam fazer certos exames, mas mesmo com esses problemas, e às vezes a gente parte para algum problema emocional muito forte, né? E o coração começa a reclamar. Mas, graças a Deus, Deus tem nos conservado com relativa saúde até hoje, né? E Amém, amém. também a minha esposa, e ela tem sido uma companheira fantástica, especialmente trabalhando na obra, quando há momentos que a gente fica meio desanimado, vem dificuldades, crises e problemas, e ela tem se demonstrado uma fiel companheira que tem me ajudado bastante, e especialmente dando apoio às nossas iniciativas, nosso trabalho. Porque, além de lecionar, nós tivemos também uma atividade em aconselhamento familiar e aconselhamento, orientação educacional, um curso que fizemos lá nos Estados Unidos, um mestrado. Eu pude também adquirir aqui, comprar e aplicar testes psicológicos, testes de orientação, e que tenho usado muitas vezes a orientar jovens, né, quanto à questão de profissão ou estudos que deviam seguir. Então, nós usamos dessas oportunidades de aplicar, também onde passamos sempre, ajudamos no setor de música, formando corais, lá onde passamos em Moema, nós começamos um coral e também coral de juvenis. No IASP, dirigimos o coral de jovens e também o coral de crianças. E então, depois disso, a gente ainda continua formando corais lá no condomínio da UNASP também, temos coral, dirigimos. E então aqui também dirigimos durante um tempo o coral da igreja. Além disso, temos a oportunidade de escrever. Temos aqui algumas coisas que escrevi, por exemplo, a Bíblia na internalização de valores, as escrituras sagradas como fundamento do desenvolvimento intelectual, conceitos de
criação e evolução. Aqui, enquanto eu estou aqui, já tem aqui, note, um livro que eu escrevi especialmente dedicado a católicos, porque creio no credo. E ao escrever esse livrinho no Credo do Credo, a gente tem a oportunidade de mostrar que o credo apostólico de Nicéia é um credo que é fundamentado, baseado na Bíblia, e então nós podemos escrever alguma coisa a respeito das doutrinas bíblicas. Aqui também há um outro livro que eu escrevi, em que o dono aqui, ele mandou publicar 10.000 exemplares, e eu dou graças a Deus que a casa publicadora fez um orçamento que é bastante aceitável, e nós, então, foi publicado 10.000 exemplares desse livrinho, Contagem Regressiva, Aproxima-se o Fim. E, então, até o ano passado, escrevemos mais um, que é uma filosofia cristã da educação, e agora estamos vendo se nós podemos publicar isso, e eu vou mandar para a casa publicadora, porque eu tenho lá um neto já que está trabalhando como editor de livros, e pedindo a ele que dê uma olhada no livrinho escrito pelo vovô, né? Quem sabe a casa publicadora também faz um orçamentozinho que a gente possa publicar esse livro também. E espero, pelo que eu saiba, não existe nenhum livro ainda em português escrito, sistematizado com uma filosofia da educação cristã baseada só na Bíblia, e nós escrevemos esse livro dessa maneira, de maneira que eu espero que também a Casa Publicadora publique esse livrinho e que seja recomendado para as nossas escolas todas no Brasil, né? Eu penso que a gente não escreve muito longo, porque se escreve um livro de 500 ou 700 páginas, ninguém vai ler. Então, um livro de 120 páginas é mais fácil. Então, Que a gente legal, está professor, que bênção. procurando fazer alguma coisa ainda antes de que Jesus volte ou que nós sejamos chamados para o descanso. Que bênção, pastor. Muito legal ver assim o senhor tão ativo, né? Eu ainda tenho duas perguntas para podermos finalizar a nossa entrevista. A Pois não? primeira é, o senhor trabalhou praticamente a vida toda, né, nessa área educacional. E para o senhor, o que significa ser professor? Uma das coisas que para mim é muito importante, quando a senhora White ela escreve que redenção e educação é o mesmo processo. Então, trabalhando como professor, nós, como obreiros, temos uma força muito grande de influência sobre jovens que estão formando, estão elaborando, formando e integrando as suas personalidades. É uma oportunidade que muitas vezes um pastor não tem. O pastor prega, ele fala, mas ele não acompanha dia a dia um professor no seu contato com os alunos. De maneira que a influência de um professor pode ser muito maior do que a de um pastor. Eu não quero desprezar nada do ministério. Eu trabalhei como pastor 4 anos, mas agora no campo da educação estou há mais de 60 anos, porque trabalhei dos 52 anos que trabalhei na obra, 48 foram no trabalho educacional. E depois 1 ano e meio na África, e agora 12 anos aqui. Primeiro, lógico, tínhamos o curso de teologia aqui presente, né? Presencial. É verdade, com a pandemia a coisa parou e
diminuir o número de alunos de teologia, de maneira que o curso de teologia presencial foi descontinuado, mas continua como sendo um curso à distância, não é? Então, temos ainda a oportunidade de fazer gravações de aulas para que os alunos assistam, né, às aulas gravadas e também a gente poder agora ainda fazer alguma coisa na capelania, atendendo não somente alunos, mas professores e funcionários, e alguns casos que a gente tem atendido bastante delicados, e procurando fazer alguma coisa. De maneira que, como professor, eu me sinto tão bem como pastor. Aliás, aqui na instituição, todo mundo já sabe e repete coisas, cumprimentam todo dia: bom dia, pastor, como vai, pastor? De maneira que leva algum tempo para a gente quebrar preconceitos, não é? Porque a instituição tem de tudo, há inclusive professores que são ateus, né? E então a gente procurando fazer alguma coisa no sentido de testemunhar do Evangelho nas aulas e também atendermos as pessoas com problemas. E eu me sinto bem à vontade por enquanto, né? Enquanto Deus nos dá energia e disposição para fazer alguma coisa. De maneira que o magistério, para mim, é tão sagrado quanto o ministério. Com certeza, com certeza. E agora, para finalizarmos, pensando um pouco no período em que o senhor passou aqui no NASP, o que o NASP representou para a sua vida? De que maneira te impactou na sua vida pessoal, profissional, esse período no NASP? Bom, o NASP, para mim, não só aí em Engenheiro Coelho, mas também lá em São Paulo, o NASP é um campo de aprendizagem para professores. A gente encontra não só companheiros, mas também alunos de tudo quanto é tipo diferente, né? Com disposições, com pensamentos diferentes. E é uma oportunidade de crescimento bastante grande. E aí vem a questão da dependência do Espírito de Deus, para que a gente saiba não somente o que ensinar para os jovens, mas como ensinar. E então, nesse como ensinar implica numa vivência, uma maneira, e é uma das coisas que me emociona até hoje. Eu fico emocionado quando me convidaram para dar aulas de princípios de saúde ao curso de teologia, onde eu lecionei mais de 20 anos essa disciplina, ao do professor Jorge Burlandi, que era o diretor da faculdade. Quando ele me convidou para dar aulas de princípio de saúde, eu disse: pastor, eu não tenho curso nenhum de preparo, não tenho curso de enfermagem, nem curso de medicina, nem curso de fisioterapia, eu só conheço aquilo que a Bíblia, Espírito e Profecia diz. E então ele me disse: mas pastor, de todos os colegas do nosso ministério, você é aquele que mais se preocupa, não somente com a sua própria saúde, mas também em expressar isso para os companheiros. De maneira que essa é uma das coisas que me traz uma grande gratificação, que mais tarde, anos ao encontrarmos obreiros, chegarem a apresentar, dizendo-lhes: olha, eu procuro seguir até hoje os princípios, inclusive fazer exercício físico diário para manter. E então, uma ocasião que eu encontrei lá no NASP, estava havendo curso para os obreiros, para os pastores durante as férias, queria falar com um pastor. Um dos pastores saiu praticamente quase carregado da sala para ele ser levado ao nosso hospital. E ele então confessa, dizendo: pastor, se eu tivesse seguido os seus princípios, eu não estaria nessa condição agora.
que não pôde nem continuar a estudar assistindo às aulas, teve que ir para o hospital. De maneira que, mesmo aqueles que não seguem, reconhecem que os princípios de saúde são tão sagrados como a lei moral. Aliás, é parte da lei moral. De maneira que essa questão me tem impressionado muito. E tenho que agradecer a Deus pelos dias de saúde que Ele me dá, que a gente possa continuar a fazer, né? De maneira que o magistério e essa oportunidade que eu tive, porque, embora o colégio lá em São Paulo fosse também um colégio que tinha uma área bastante grande, no UNASP, aí Engenheiro Coelho, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque havia espaço suficiente, inclusive para colocar umas caixas de abelha lá no meio das laranjeiras, que eu deixei aí, não sei se alguém pegou, mas deixei 3 caixas de abelhas que estavam trabalhando para trazer mel. E a gente lidando com o meio da natureza, eu reconheço o valor que tem as nossas escolas de serem fora das cidades, um amplo terreno para plantar, para criar, para pomicultura, para horticultura, e os nossos colégios produzirem o que gastam, o que despendem na própria alimentação. Isso, para mim, é maravilhoso. E é uma oportunidade dos professores entrarem em contato com os alunos e ensinando também a coisa prática na vida para manter uma boa saúde. Para mim, terminar os meus dias de obreiro no NASP, no interior, foi uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida. Tenho saudade de lá. No entanto, não vou morar lá porque penso que eu ainda posso fazer alguma coisa fora de morar lá num lugar onde tem tanta gente já aposentada e a gente praticamente fazer alguma coisa ainda fora dos grandes centros adventistas, ainda que seja qualquer lugar, a gente poder viver e pregar o Evangelho. Para mim, isso é fundamental. Mas o Amém, amém. NASP foi um privilégio e uma oportunidade. Que legal, pastor. Eu agradeço muito pelo senhor ter dedicado um pouquinho aqui do seu tempo para contar sua história, né, de vida e profissional e ter nos deixado aqui tantos conselhos, né, um exemplo mesmo. E agradeço pelo senhor ter aceito o nosso convite. Encerramos por aqui a nossa entrevista e desejo que Deus continue abençoando o senhor na sua missão, nas suas funções aí e a sua família também. E eu quero agradecer a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito da nossa trajetória como obreiro. Verdade, houve momentos difíceis, tem isso para todos, mas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós são incontáveis. E eu espero que Deus possa continuar me usando para a sua honra e glória até o momento em que Ele vier ou que a gente vai para o descanso. Quem sabe eu chego até os 100 anos, né? Oh, quem sabe, pastor? Deus abençoe, viu? Muito Muito obrigada. obrigado. Eu agradeço por essa oportunidade.